Olá, que alegria poder falar com você. Está começando o programa Adoração. Este momento em que a gente tem a oportunidade de abrir a Bíblia e deixar que a Bíblia fale por meio do Espírito para conosco. E que bom ter você por aí. Daqui a alguns segundos já estaremos juntos nos alimentando da palavra. O programa Adoração está começando, ele começa alegremente e obviamente nós precisamos agradecer a Deus por tantas condições, tanta liberdade, tantos recursos que Ele nos dá. Esse programa só chega até você porque uma quantidade muito grande de pessoas e muito importante de pessoas se envolveu para um propósito apenas, que é o de fato adorar a Deus, mas adorar levando e servindo a Deus por meio de uma mensagem de esperança a todo o coração, o meu e o seu, onde quer que você está, alguém pensou em você mesmo sem te conhecer. Em especial aos Anjos da Esperança, nossos queridos patrocinadores, pessoas comuns como eu e você, mas que dispuseram uma parte do seu recurso para que possibilidades como essa sejam criadas. São os Anjos da Esperança também, na programação da Novo Tempo, os que pensaram, colocaram recursos e ajudaram para que a programação da Novo Tempo não termine quando sobe os caracteres. Não, os Anjos da Esperança fazem parte da programação que se estende em lares e nós queremos que você também continue conectado para que o seu saber não seja limitado, para que a mensagem de esperança não fique restrita apenas ao que se fala para você, mas que você seja autônomo no seu estudo da Bíblia e que você tenha conhecimento cada vez mais no seu desenvolvimento. E não é uma bênção podermos nos desenvolver? Eu tenho à minha mão uma oferta para você, oferta de verdade mesmo, pensando na importância que você é como pessoa e nos seus relacionamentos. A revista Esperança Novo Tempo, Mente Feliz. Ela foi escrita pelo Dr. César Vasconcelos. Eu sei que você o conhece da programação da Novo Tempo, que tem ajudado e abençoado muitas pessoas por meio dos seus conselhos, com a base técnica e profunda de muitos anos de estudo sobre a mente humana. E escreveu esse estudo pensando na maneira como você aprende, como você entende e os problemas que você enfrenta, como depressão, como ansiedade, que pode não ser seu caso, mas estão ao seu redor, e como se proteger, como responder a isso, como proteger os nossos filhos nesse mundo tão confuso de mentes tão adoecidas. Essa revista aqui chegará até você pelo correio, de graça. Sim, você não paga pela revista e nem pelo envio. Fale conosco, ligue para a Escola Bíblica da Novo Tempo, que é responsável por te receber e enviar para você um material tão importante. O nosso número é operadora 12 21 27 31 21. Vou repetir, 21 27 3121. Você pode dizer que você estava assistindo o programa Adoração e foi lhe recomendado receber esse presente, e eu tenho certeza que isso será de grande valia. Mas os presentes não acabaram, as bênçãos não acabaram. Neste momento, eu quero orar por você. E orar é uma bênção que você não pode rejeitar. Quero orar pedindo para que Deus abençoe você e a sua família, mas em especial que nesses próximos minutos tenhamos nós todos uma mente aberta, conectada, num sinal fino de relacionamento, de comunicação para com Deus, para que de fato esteja no nosso coração o que agora está no coração de Deus, Ele quer nos revelar. Deixa eu orar por você. Querido e santo Deus, nosso Pai, muito obrigado. Nosso coração se enche de alegria porque sabemos que somos amados. E esse amor se manifesta em todas as coisas e aqui se manifesta pela maneira como o Senhor não nos deixou sozinhos, não nos deixou à deriva aqui procurando informações, mas nos deu informações precisas na Tua Palavra. Vamos estudá-la agora. Dá-nos essa luz do Seu saber, Senhor, que não haja barreiras de comunicação entre nós. Te pedimos em nome de Jesus, por essas bênçãos e pelas famílias que estão nos ouvindo agora. Amém.
um dos grandes nomes de toda a história do mundo e, obviamente, na história bíblica, uma das pessoas, um dos personagens mais importantes na construção do pensamento é um homem chamado Abraão. Abraão é um homem que aos 75 anos teve a sua vida radicalmente mudada. Sim, a vida dele muda. Ele é um habitante dos seus lugares, da sua cidade, ali no complexo Padã Arã, na terra de Ur dos Caldeus. Abraão pode significar, muito provavelmente significa pai exaltado, Abrão. Pai exaltado, a sua esposa Sarai, que significa minha princesa. Juntando esses dois nomes, pai exaltado, minha princesa, podemos inferir que Abraão era um homem nobre, de grandes riquezas, uma pessoa muito influente na sua cidade. Abraão possuía ali no seu séquito de servidores e funcionários, no mínimo, 2.000 pessoas ao seu serviço. É tanto que daqui a pouco nós vamos ver, no caminho onde eles passam, duas grandes empresas, como a dele e a do seu sobrinho, não podem ocupar o mesmo espaço geográfico pela quantidade de recursos que seus rebanhos, seus funcionários, aquela toda a máquina que funciona ao redor de Abraão precisa funcionar. Abraão, portanto, é um homem rico, é um homem benquisto, é um homem influente, cheio de recursos, e é um homem sem filhos. Obviamente, Abraão, como um homem da antiguidade, tem nisso um grande sonho. E qual é o grande sonho de Abraão? Ele quer ter para quem deixar isso. Aqui vale uma nota muito importante sobre essa mentalidade que se constrói no decorrer da história. Eu digo que poderíamos dizer que é uma mentalidade antiga, mas eu quero dizer mais que isso, é uma mentalidade humana que hoje, pelas revoluções sexuais que nós passamos e a configuração desse mundo nesse chamado pós-modernismo, na pós-modernidade, está ligeiramente ou tão radicalmente distorcida. O que nós estamos dizendo é que a necessidade e a importância de se reproduzir, de gerar descendentes, sempre foi uma ânsia humana. Uma família adquire valor, ela tem o seu legado, e esse legado, lá dentro do coração, quer ser transmitido. Então, Abraão era uma pessoa que conquista, mas ele tem uma perspectiva em mente. Quando eu saio, quem fica? Como é a continuidade? O que eu herdei de meu pai não pode morrer comigo, deve ser transmitido. E essa ideia de transmissão, uma ideia de que o ser humano se conecta com outras pessoas, não apenas no momento presente, mas essa conexão deve existir como a consciência de um valor sendo transmitido para o futuro, é muito forte, principalmente no mundo antigo, no mundo oriental. Abraão quer um filho. Abraão tem muito, mas quer um sonho que ele não pode realizar. Todos os seus recursos, eles podem fazer muitas coisas, mas não podem realizar o seu maior desejo. O texto no capítulo 12 do livro de Gênesis começa assim no verso 1. O Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que te mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei. Engrandecerei o nome, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem, e em você serão benditas todas as famílias da terra. Eu queria que você analisasse comigo qual é a estrutura dessa bênção que Deus dá e Deus promete a Abraão. Primeiro, ele disse que ele vai dar para ele uma terra, dará a bênção de ser uma grande nação, e nisso ele tem uma terra como promessa e uma quantidade enorme de descendentes que ocupam essa terra. Vá para uma terra que eu te mostrarei, eu te darei posse dela e você será uma grande nação. Essa soma de grande nação com uma terra muito importante, nós podemos inferir rapidamente, já concluir que Deus promete para ele uma nação com um povo, ele vai ter um país vai descender de Abraão. Mas é mais do que isso, porque esse lugar é muito extenso, não é apenas um país como se configura qualquer outro, uma delimitação geográfica com fronteira, soberania nacional e uma etnia dentro que se funde por os seus laços consanguíneos ou por a mesma ancestralidade. O que Deus está dizendo a Abraão é que vai dar para ele um propósito
cósmico, gigantesco, quando ele diz: eu vou abençoar você, eu vou engrandecer seu nome, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, ele vai ter uma grande nação, uma terra muito importante, grandes descendências, um propósito de um nome grandioso, mas mais do que isso, ele vai ter o propósito de, a partir disso tudo, ser um ponto de bênção para toda a terra. Em outras palavras, Deus está dizendo a Abraão: eu quero abençoar o planeta, eu quero salvar o planeta, eu quero que o meu filho venha até este planeta, e ao vir ao planeta, ele vai nascer de uma pessoa, de uma família, e dessa família ela vai ser de um clã, e esse clã será de uma tribo, e essa tribo será descendente de você, e para isso, para que eu chegue, você sai. Então, no primeiro momento, nós vamos entender a primeira dinâmica de uma decisão que Abraão tem que fazer. E Deus chama Abraão para tomar uma decisão. E a primeira decisão é: eu estou te fazendo uma promessa, você precisa crer na promessa. Quando você está no vale da decisão e quer que a sua decisão seja abençoada por Deus, não tenha dúvida. A decisão abençoada por Deus exige fé. Fé não é um salto no escuro. Fé não é simplesmente crer a despeito de qualquer evidência. Fé não é força de um pensamento positivo. Fé é uma absoluta confiança no caráter, na dignidade e, acima de tudo, no amor, ou seja, na boa intenção de quem fez a promessa, de quem deu a informação. Ele está ouvindo uma voz, ele não viu a terra, ele não viu descendentes, não há comprovação científica que ele, nessa idade, tendo uma esposa estéril, terá uma grande nação. Não existe nenhuma lógica que entre ele e um exército de fazendeiros, ou o seu grande exército, mesmo que ele tenha para si só, no modo particular, guerreiros ao seu comando, vai vencer e vai desalojar todas as nações que vivem em guerra na terra em que ele vai chegar. Não tem nenhuma probabilidade disso. Um velho vencendo cidades, exércitos, uma pessoa idosa esposo de uma mulher estéril ser pai de uma grande nação. Não, essa chance é zero. Mas no que ele acredita? Ele acredita naquele que falou com ele. Agora, há uma outra dinâmica muito importante na vida de Abraão. Para que Abraão receba, Abraão entrega. Eu quero te dizer uma coisa muito importante, muito. É a coisa mais importante que eu tenho para te dizer até agora. E se você é do tipo que faz anotações, faça neste momento. Escreve aí. Você somente terá mais de Deus à medida que Deus tem mais de você. Essa dinâmica está de uma ponta até a outra na Bíblia. Essa é a lógica de Deus. Você somente terá mais de Deus à medida em que Deus tem mais de você. Entregar tudo para receber tudo. Você só tem o tudo de Deus à medida que Deus tem tudo de você. Você quer que Deus multiplique o seu tempo, para que no seu tempo você seja capaz de realizar tarefas muito importantes. Como que Deus multiplica o seu tempo, te dá eficiência de tempo para que você realize tarefas importantes? Quando você pega todo o seu tempo e entrega para Deus. Você quer que Deus multiplique suas posses e que você tenha recursos para realizar os sonhos de Deus em você. Você deve entregar tudo para Deus. Entregar tudo para Deus não significa pegar todos os seus recursos e jogá-los fora ou abrir mão simplesmente dos recursos, mas colocar os recursos sobre o comando, sobre a propriedade, sobre a responsabilidade, sobre a gestão de Deus. Assim é. Você quer ter filhos saudáveis? Você quer ter filhos preparados? Você quer ter filhos bem-sucedidos? Entregue-os para Deus. Conforme a entrega vai acontecendo, as decisões vão tomando outra configuração. Abraão sai de lá. E agora, neste caminho de Abraão,
ele vai fazendo cada vez mais entregas. Agora, note que na história de Abraão tem decisões. Uma das grandes decisões que Abraão tem que tomar é como será a relação dele para com a promessa. Deus faz uma promessa, e agora essa promessa obviamente não tem peso, e por favor não ignore. Todas as vezes que nós estamos com uma promessa de Deus na nossa mente, nós estamos lidando com algo grande. E sempre quando nós pedimos e cobramos e nos inteiramos das promessas de Deus, isso vai exigir de nós maturidade e sabedoria, porque lidar com as promessas de Deus sempre exigirá maturidade, exigirá sabedoria. Não é fácil administrar promessas, e não se iluda com isso. Olha só o que foi a história, por exemplo, de Jacó, que ao lidar com a promessa leva décadas tentando ter saúde no seu relacionamento com a promessa de Deus e vai gerando muitos erros porque não sabe gerir uma promessa. Abraão recebe uma promessa e o primeiro deslize que ele tem em relação à promessa é quando ele quer se adiantar na promessa e fazer parte da promessa. Ele quer ajudar a Deus, ele quer acelerar um processo de Deus. E no momento que Abraão faz isso, ele gera um filho. Ele recebeu a promessa de uma grande nação e ele gera um filho que não é com a sua esposa Sara, mas é com Agar, a serva de Sara. O nome do filho é Ismael. Qual foi o impacto da relação que ele tem com Deus no que diz respeito às decisões que ele tem que tomar? Deus disse para ele, esse filho não é o filho da promessa. Esse filho é o filho da promessa que você fez. Esse filho é o filho de um plano que você fez, você com Sara. E esse não é o meu plano, esse é o seu plano. E Deus está dizendo algo importante. Quer anotar mais uma coisa? Anota, porque isso é muito importante. Sobre as suas decisões. Está pronto? Anota aí. Deus não abençoa seus planos. Pastor, como você diz um negócio desse, que Deus não abençoa meus planos? Não, ele nunca fez isso. Ele nunca disse, faça planos e entregue para mim, para que eu os abençoe. Não, o que você vai ouvir de Deus é, eu tenho um plano para a sua vida. E quando você se encontra com Deus, o impacto desse encontro vai gerar nessa colisão a destruição dos seus planos, para que haja espaço para que os planos de Deus entrem na sua vida. Muitas vezes nós estamos falando assim, eu estou reclamando promessas de Deus, estou querendo as bênçãos de Deus, mas eu preciso te dizer, Deus abençoa os planos dele, nunca os seus. Deus, ele coloca poder nas promessas dele, não nas suas. E as palavras poderosas que transformam o mundo são as palavras de Deus e não as nossas. São as palavras de Deus na nossa boca que geram resultado. São as promessas de Deus que a gente deve confiar. Nessas promessas devemos confiar para que elas se cumpram, e não nas nossas, e são os planos de Deus. Para que você saiba decidir o que fazer, você tem que localizar e perceber a diferença de um plano que é seu e de um plano que é de Deus. Aqui Deus diz, os meus planos têm características, os seus também têm. Abraão, esse filho não é o meu filho, esse filho é o seu filho, com Agar. E agora ele tem que decidir se ele vai deixar que o plano de Deus tenha espaço para se desenvolver ou vai deixar o plano de Deus passar e tirar o plano dele da frente. Ou ele vai minguar e ficar precário nas suas próprias decisões. E agora ele tem que decidir entregar os planos mal feitos que ele fez. Você está anotando comigo? Primeiro ele entrega o seu passado, o seu legado. E a história dele começa com Sarai deixando para trás um passado. Na dinâmica das decisões de Abraão, ele tem que dar mais um passo e agora ele tem que entregar os planos dele, a pressa dele, a secularidade dele. Mas na história de Abraão nasce o seu filho, nasce o filho da promessa. Deus promete, Deus entrega e agora vai nascer Isaque, o filho amado. E Abraão agora tem que tomar uma decisão. No capítulo 22 do livro de Gênesis, o texto diz assim, depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui, e Deus continuou, pegue seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá, ali ofereçam em holocausto sobre um dos montes que eu vou te mostrar.
Abraão entregou o seu passado. Abraão entregou os seus planos equivocados para o presente. E neste momento, Deus chama Abraão para entregar completamente o seu futuro. Da mesma forma que Deus não abençoa os nossos planos, mas nos abençoa com os planos dele, ele é o autor, ele é o empoderador, ele é o gestor dos planos dele na nossa vida. O fato de Deus nos entregar as bênçãos, nos entregar seus planos, nos entregar propósito, não significa que isso nos pertence. Por favor, atente para isso. O amor que nós temos para com tudo o que deve ser amado não significa que amamos e devemos amar as coisas como posse. Esse tem sido um dos mais poderosos empecilhos para que homens e mulheres sejam capazes de tomar decisões corretas que impactam a sua vida. Você quer anotar mais uma frase? Anota essa aqui também, porque ela é muito importante para você. Deus te chamou a amar a sua família, amar a sua igreja, amar o corpo que Ele te deu. Ele te chamou para amar sua vocação e o seu trabalho. Ele te chamou para amar, porque a lógica de Deus é amar. Mas Ele não disse que o seu amor te dá posse sobre as coisas amadas. Essa é a grande diferença entre o pensamento daquele que se rende a Deus como um adorador e o pensamento secular de pessoas que se adoram. O mundo se apropria e vê como dele tudo que ele ama. Não tenha dúvida que muitos dos casos que nós vemos de violência doméstica, por exemplo, é de alguém que não sabe a diferença entre amar aquilo que é posse de outro. Nossa esposa, nossos filhos, nosso corpo, nosso trabalho, tudo isso pertence a Deus. Ele nos entrega para que nós o amemos e o servimos, mas não passa no nosso nome. E isso é muito importante. Esse corpo em que você habita, ele pertence a Deus. Ame seu corpo e trate-o como de outro, como é o corpo de Deus, o templo do Espírito Santo. Ame a sua família profundamente, mas não tenha dúvida, ela tem um dono e o dono não é você. Ame, se entregue, sirva, morra pela sua família, mas saiba, ela não é sua, ela é de Deus. Deus disse que você deve cuidar e cuidar bem e se beneficiar das suas posses, casa, carro, dinheiro, mas isso não significa que alguma coisa disso é seu. Pegue seu filho, Abraão, seu único filho, e entrega. E neste momento, Abraão, para decidir corretamente, deve saber quem é o autor, quem é o dono das coisas que ele ama e ele devolve. E por que essa decisão, no conjunto das decisões de Abraão, faz ele uma pessoa bem-sucedido nas escolhas que faz? Eu queria que você pensasse nessa frase, nessa parte muito importante do que eu tenho que falar para você. Abraão se torna e é conhecido como o pai da fé, e essa história diz, porque Abraão confia na provisão de Deus, mas cada passo que Abraão dá no aperfeiçoamento das suas escolhas, ele faz mais entregas. Quanto maior é a nossa bagagem, mais difícil é a caminhada. É muito difícil caminhar no caminho estreito, carregando tantas coisas que ocupam espaço do lado de fora. É muito difícil ter uma jornada dinâmica com tantas malas e carregando o passado, carregando o presente, carregando o futuro. A lógica das escolhas bem-sucedidas de Abraão é a lógica de alguém que coloca todas as posses, todas as ideias, todos os propósitos na mão de Deus. E na mão de Deus fica mais fácil decidir. Eu queria te chamar para avaliar algo muito importante. A história do povo de Deus, a história de fracassos, é a história de triunfos também. Mas existe um ponto comum em todos os triunfos. Os grandes momentos de sucesso do povo de Deus são os momentos em que eles não estavam na gestão ou agindo com propriedade das suas próprias posses, das suas bagagens. Veja, quando Noé se tornou
a célula que preservaria a unidade e fez o projeto náutico mais bem-sucedido da história. E como uma pessoa bem-sucedida preservou a sua família no meio de um cataclisma global, o que Noé tinha? Nada. Ele entrou naquela arca sem ter nada dele e saiu daquela arca não sendo dono de nada. E ali, da sua família, o mundo se repovoou num projeto absurdamente bem-sucedido de sobrevivência a uma catástrofe. Naquele domingo da ressurreição, os discípulos não tinham nada, absolutamente nada. E a igreja cristã nasceu e se tornou o projeto institucional de maior impacto filosófico, ideológico e de uma construção de pensamento na formação do mundo que se tem na história. O cristianismo se tornou bem-sucedido a partir de 11 pessoas que não tinham nada. Não havia nenhuma defesa nas decisões deles. Eles não colocaram o peso de ter que preservar os seus planos, preservar as suas coisas, preservar as suas posses e preservar aquilo que eles consideravam ser deles. Eles não tinham nada, portanto, qualquer coisa que eles iam lidar era propriedade de Deus. Quando nós pensamos os grandes movimentos da história, todos os grandes movimentos da história que são louváveis, e que recebe os elogios de Deus, são feitos por aqueles que naquele momento não tinham nada para perder, nada para defender. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que a lógica das decisões é a lógica de alguém que, quando bem-sucedido, se coloca em total dependência de Deus. Fazer o que Ele falou, como Ele disse para fazer, confiando no sucesso que Ele disse que nós iríamos ter e, acima de tudo, colocando tudo sobre a responsabilidade, sobre a defesa dele. Poderia passar um tempo aqui falando para você de como Ló configura o contrário, mas basta lembrar que a história das más decisões de Ló é exatamente o contrário, mas ela está aqui para dizer para você: não faça isso. Ló se separa de Abraão e conforme Abraão vai entregando, Ló vai acumulando. E eu digo para você, eles mencionam nesses minutos que temos finais, em nome de Jesus, não faça isso. Ló, ele está perto de Sodoma, daqui a pouco ele está em Sodoma, e daqui a pouco Sodoma está nele, e na hora de tomar a decisão mais importante da vida, eles perdem quase tudo, ou perdem tudo, tentando preservar o que de Sodoma foi colocado para ele. A esposa de Ló perde a vida tentando preservar uma propriedade e preservar aquilo que ficou de Sodoma nela. Ló não consegue salvar a sua família porque hesita entre perder. Agora, quando tudo está no controle de Deus, nós somos rápidos, precisos e o adoramos na decisão que tomamos. Deus está te chamando hoje para tomar decisões. E nessa decisão, não tenha dúvida, toda decisão com Jesus envolve uma entrega. Entregue sua vida, entregue seu futuro, entregue seu passado, entregue a sua família, entregue seu trabalho, entregue seu corpo, entregue-se para Deus e decida que Ele sempre decida por você. Vou orar por você. Santo Deus, nosso amado Pai, dá-nos poder do Teu Santo Espírito para fazermos entregas bem-sucedidas, para tomarmos as decisões que o Senhor nos chamou a tomar, para Te glorificar nas nossas escolhas, mas acima de tudo que todas as nossas escolhas envolvam uma decisão, a de entregar tudo e viver por Ti, Senhor. Te amamos e amamos aquilo que o Senhor nos dá e reconhecemos que tudo que o Senhor nos dá, de fato, é Teu, para que seja tudo para a Sua glória. Pedimos, Senhor, que não percamos nenhuma oportunidade para que Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém.